Novas de Paz. Uma explosão de alegria para você e para a sua família. Pastor Francisco Décio. Boa noite para você, a paz do Senhor. Mais um programa Novas de Paz chegando até teu lar, na esperança de trazer o melhor de Deus para a tua vida e para a tua família. É muito bom estar com você. Hoje você vai ouvir uma mensagem poderosa da parte de Deus para você e muita coisa boa. Fica aí, não sai daí, fica com a gente. Prepare-se diante de Deus e ouça agora a mensagem da poderosa palavra do Senhor. Meus amados, hoje nós queremos trazer uma mensagem da parte de Deus e falar sobre algo que, quando alguém olha para um crente, olha para um de nós, a aparência é de que, na verdade, a pessoa não significa muito, não. As pessoas, meus amados, deste mundo, eles olham para nós crentes como se nós fôssemos tolos, como se nós fôssemos pessoas que sem cultura, ou pessoas que acreditam numa coisa insignificante. E o interessante é que Jesus, Ele mesmo falou que Ele pega as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Aleluia! As coisas que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, meus amados, é muito comum o crente aparentar fragilidade. Fragilidade. Quer ver uma coisa? Vê só. Capitão da Polícia Militar, na época, aproximadamente 26 anos, faixa marrom, doido para prender bandido na polícia, né? Agora não, na época, né? E vou lá, aceitei Jesus como meu Salvador. E de uma hora para outra, vou dirigindo meu carro de paletó, bonitinho como crente. Aí lá vem um cidadão já de idade, na época uma Brasília bem velha, irmãos. E quando ele vai cruzando comigo, ele passa por uma poça de lama, o carro encalha lá, e ele reclama e parte para cima de mim. E começa, você podia ter passado por dentro d'água, porque eu estava empurrando o carro, passava por aqui, não tinha atolado meu carro. E começou a reclamar, começou a dizer desaforo comigo. Ele viu que eu era crente. Ele percebeu porque eu estava de paletó. Ele percebeu porque ele viu a Bíblia dentro do carro, assim no painel do carro. E começou a dizer desaforos, a me desacatar, a me provocar. E eu ainda novo crente, irmãos. A minha carne começava a dizer: pega esse velho, dá um fora nele, faz qualquer coisa aí, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo, tu pode mostrar quem tu és. Ameaça ele que ele fica logo com medo de tudo. Eu disse: não, vou ficar calado aqui. Mas, irmãos, quanto mais eu ficava calado, mais ele dizia desaforo. E eu fiquei caladinho ali e saí. Só a misericórdia de Deus para me prender naquela hora, viu? Aleluia! Sabe o que aconteceu? Depois desse cidadão, alguém viu, um irmão que tinha lá, que era maestro do coral, viu essa cena. Aí chegou para esse cidadão e disse: fulano, tu sabe com quem tu estavas mexendo? E ele olhou assim e disse: nem sei, nem me interessa. Ele disse: é bom que não te interesse mesmo, porque depois pode ser que ele te procure e ele vai te pegar. Tu vai ver isso. Quem é ele? Ele é capitão da polícia. Capitão? É nada, rapaz. Aquele cara, daquele jeito lá, ficou parecendo uma mosca morta lá, eu dizendo coisa com ele calado dentro do carro. Mas ele é capitão mesmo. E por que ele ficou calado?
o diabo agora começou a botar coisas na cabeça dele. Começou a dizer a ele que eu ia pegar ele depois, que eu estava esperando ele para dar uma pisa nele. Sabe o que foi que ele fez, irmãos? Ele foi lá na igreja, atrás de mim, para me pedir perdão. Aleluia! Mas interessante que eu quero chamar a atenção não é nem o perdão que ele foi pedir. O que eu quero chamar a atenção é que na hora que ele estava falando aquilo tudo lá, irmãos, eu estava calado. Eu estava calado, demonstrando o quê? Para o mundo isso é fraqueza. Aleluia! Quando você fica calado, alguém olha para você e diz assim: coitado, coitada. Aleluia! Mas tem um versículo da Bíblia que diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então eu fico calado logo antes. Aleluia! Então veja bem, nós em determinados momentos aparentamos fraquezas. A Bíblia diz: se teu inimigo vier, dê uma tapa na tua face direita, dá também a face esquerda. Você é um coitado. Aquilo ali a gente pinta e borda e ele não faz nada. Por amor a Cristo, por obediência ao Evangelho. Aleluia! Então, meus amados, a mensagem que eu quero trazer no dia de hoje, ela tem um tema: aparentemente fracos, porém fortes. Aleluia! Aparentemente fracos, porém fortes. E aqui, quando eu abro a minha Bíblia, eu encontro o apóstolo Paulo falando de uma coisa tremenda. Eu quero contar essa história, eu sei que alguns conhecem, mas tem muitos que vão ouvir agora que não conhecem, através da televisão também, que não conhecem a visão celestial de Paulo, o espinho na carne. Paulo, irmãos, ele disse que um dia ele teve uma visão e ele foi arrebatado. Ele se refere a um certo homem, mas ele estava falando dele mesmo. Foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas da parte de Deus que para os homens ele dizia que não era conveniente ou lícito contar, porque muitos não iam acreditar no que ele falasse. Então ele foi um homem que tinha uma chamada tremenda de Deus, um homem que teve uma chamada tão gloriosa que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. E a gente vê, meus amados, que Deus diz assim, olha, a palavra de Deus diz assim: mas para que eu não me gloriasse, Paulo falando, pelas revelações que Deus me deu, Ele me colocou um espinho na carne. Imagine só, algo que lhe fazia sofrer. E ele chega ao ponto de dizer assim: um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Olha só, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofetear ele, para que ele não viesse a se gloriar das revelações que ele recebeu da parte de Deus. E eu começo a aprender aqui que Deus às vezes dá, mas Ele coloca um freio na pessoa, não é? Ele deu a Paulo, mas Ele colocou um freio em Paulo, um espinho na carne. Ele permitiu um mensageiro de Satanás. Aí Paulo diz que por causa desse espinho, ele começou a orar, e ele ouviu a voz de Deus que dizia assim: Paulo, Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua carne não, Paulo. Somente a minha graça te basta na tua vida. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Aleluia! Olha, preste atenção ao que eu vou lhe dizer agora. Você que lá no mundo
era um crente pecador, você que tinha os pecados mais recrimináveis deste mundo, você que vivia fazendo coisas terríveis, Deus te resgatou, te trouxe para cá. Vai chegar um momento que você vai olhar para determinadas coisas assim e vai dizer: meu Deus, olha Deus, somente Tu poderias fazer isso na minha vida, porque eu sei quem eu era quando eu estava lá, mas é a graça de Deus na tua vida que vai te transformar de uma maneira tão gloriosa, que você vai entender que somente Deus poderia fazer tal coisa na sua vida. É a graça de Deus, é o poder de Deus se aperfeiçoando nas tuas fraquezas. Você não vai ficar assim como você é, você não vai ficar assim como você está hoje. Cada dia que se passar, aquele que começou a boa obra na sua vida a aperfeiçoará. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ali, irmãos, Ele fez uma obra na vida de Paulo, deu revelações tremendas, colocou um espinho e disse: Paulo, não te preocupa com esse espinho, isso é o freio que eu estou colocando na tua vida. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Então, meus amados, vejam bem. Agora eu quero que os irmãos meditem comigo um outro lado da história que eu quero falar aqui. Quem poderia fazer a obra de um Deus perfeito como ser humano, com as virtudes humanas? Vejam bem, um homem pecador se enche de intelectualidade, se enche de sabedoria deste mundo e fica se achando o capacitado para tudo. Qual era o homem que poderia penetrar os ministérios ou os mistérios de Deus com tanta coisa humana na sua cabeça? Sabe o que é que aconteceria? Ele começaria a se gloriar. Ele começaria a pensar que era ele que estava fazendo. Ah, esta multidão aqui, eu junto por causa da minha intelectualidade, eu junto porque eu sou sábio, eu junto porque eu estudei muito, sou eu que prego. Aí Paulo diz: olha, irmãos, vejam que não são muitos sábios, não são muitos entendidos, não são muitos poderosos desse mundo, que se orgulham da sabedoria deste mundo, que estão entre vós, mas Deus escolheu os fracos, Deus escolheu os pequenos, Deus escolheu os que não são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, a fim de que o poder dele se revele na fraqueza. Então, meus amados, eu preciso me anular. O apóstolo Paulo disse: olha, eu reputo a minha sabedoria como esterco. Eu reputo a minha sabedoria como esterco. Ela não serve de nada se não tiver a unção de Deus. Entendam bem, eu não estou aqui dizendo que a sabedoria deste mundo não serve de nada, não serve, mas tem que ter a unção e a graça de Deus sobre ela. Você deve estudar, você deve fazer um curso de medicina, você deve fazer um curso de psicologia, você deve fazer um curso de matemática, de química, você deve fazer um curso de informática, seja lá o que for. Mas, meu querido, olha, em tudo, tenha a graça de Deus na tua vida. Aleluia! E quando a gente diz, quando eu falei aqui, olha, quem poderia fazer a obra de Deus, irmãos? Um homem com sua sabedoria, um homem com a sua glória? Não. Deus quer que a gente se anule, porque quando eu faço, quem aparece é Tércio. Vocês imaginem agora, naquela hora que aquele cidadão partiu para cima de mim, se eu me levantasse do carro, o que é que você está pensando? Puxasse minha carteira, olha aqui,
eu sou oficial da polícia militar. Deixe de seus desaforos, senão eu vou lhe prender. Ele teria medo, certamente. Mas quem era que ficaria com a glória depois? O capitão. Foi o capitão, não é? Mas eu fiquei caladinho. Aleluia. O Espírito Santo começou a trabalhar no coração daquele homem. O diabo, por outro lado, começou a dizer: ele vai te prender, ele vai te pegar depois. Cuidado com a tua vida. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá pedir perdão a ele. Eu pergunto: quem foi que apareceu neste negócio? Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha, alguém olha para você e não lhe dá valor. Alguém olha para você e até lhe despreza. Aleluia. Mas Deus manda te dizer no dia de hoje: te alegra, engrandece o meu nome, porque eu, Deus, eu revelo o meu poder nas tuas fraquezas. Aleluia. Aleluia. Quando eu olho aqui, meus amados, se você puder acompanhar na sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quando você pregar o Evangelho, não se preocupe com palavras bonitas. Não se preocupe de falar com muitos S's, nem com muitos R's, nem com muita intelectualidade deste mundo. Aleluia. Você sabe por que é que você está ouvindo esse Evangelho? Você sabe por que é que você vem para a Rádio Novas de Paz? Não é porque aqui tem intelectuais ou pregadores que pregam com a letra de um português bonito. Ao contrário, até você pode encontrar alguns irmãos que falam errado, fazendo programa de rádio. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que pode haver erros de português, porque nós não somos uma faculdade ou uma escola de ensino de português, mas aqui se prega o Evangelho do Deus vivo, o Evangelho de poder, o Evangelho de glória, que se revela em demonstração de espírito e de poder. Aleluia. Aleluia. Sabedoria humana não edifica a igreja. Sabedoria humana não edifica a igreja. É espírito e poder. Aleluia. Aleluia. Olha, eu sempre gosto de contar alguns exemplos, até repetidos, até fatos que eu já contei aqui, mas é porque encaixa na mensagem, me vem na hora e eu tenho que contar. Mas tinha lá no quartel um capitão que ele era muito bom na oratória. Ele, quando falava, irmãos, ele era convidado sempre para dar aulas, e quando ele falava para a multidão assim de pessoas, ele sempre se saía muito bem. E um dia nós fomos para um culto lá dentro do xadrez. Eu convidei ele, ele não era crente não, eu era. Eu disse: vamos lá para tu assistir um culto comigo. E ele foi. Quando chegou lá, aí eu disse: fulano, tu viste como os crentes pregam? 5, 6 crentes, irmão. Chegava o irmãozinho com a palavra, começava a falar línguas, pregava, irmão, meu coração ardia. Aleluia.
Aí começava a pregar aquela coisa linda. E quando é depois eu comentando com ele, tu viste fulano? Ele, vi, rapaz, realmente, bonito. Mas eu faço aquele também, mesmo assim, irmão. Mas eu faço aquele também. Eu digo, rapaz, tu não te mete nesse negócio não. Ele chamou o sargento e disse, fulano, olha, eu quero pregar naquele culto lá. Aí o sargento vivo, né? Pois não, capitão, você vai ter o prazer de pegar, não se preocupe não. Aí ele, Tércio, deixa tua besteira, Tércio. Tu já viste que eu falo aqui para 600 homens aqui na tropa? Eu já falo para isso, para aquilo outro. Tá bom, vamos lá. Mas, irmão, eu fiquei com desejo de ir. Quando chegou no dia, olha, irmão, para a glória de Deus. Ô, irmãos, aleluia. Aquele cidadão pegou a Bíblia, chegou lá no púlpito, era um xadrez pequenininho, irmãos. Imagina uma sala que se muito desse, dava para 8, 10 pessoas sentados. E ali a gente sentado, ele pegou a Bíblia, começou logo a perder o versículo que ele tinha separado para falar. Puxou para um lado, puxou para o outro e ficou. Daqui a pouco começou a escorrer suor nele. E a gente olhando. Aí o sargento começou a cantar um corinho enquanto ele procurava. Com tua mão. E o povo segura bem. E ele procurando. Quando terminou o corinho ele fez. Hoje não, vamos deixar para outra oportunidade. Até hoje nós estamos esperando essa segunda oportunidade. Davi, o que foi que houve? Rapaz, não sei não, mas me perdi lá. Eu me perdi, não sei o que foi que aconteceu, mas eu vou lá pregar. Até hoje! Aleluia! Diga para seu irmão agora, juntinho de você, não se preocupe em falar bonito, em falar um bom português. Se preocupe em falar a linguagem celestial. Fale com o Espírito. Fale com poder. Aleluia! E eu quero dizer mais uma coisa, viu? Olhe, as igrejas de hoje em dia estão crescendo. E eu muito me assombro quando eu vejo se colocar ar-condicionado nas igrejas. As igrejas tudo bonitas, bem decoradas, e o povo cada vez mais ficando acomodado. As pessoas agora vão para o culto, não é por causa do evangelho, é um culto no lugar confortável. É um culto no lugar confortável. Igrejas grandes. Ô irmãos, eu sei que tem crente lá que dá lugar também. Tem crente lá que dá lugar também, mas isso contribui, irmãos. Tem crente lá que realmente dá lugar ao Espírito. Tem crente que pode estar no meio da neve, no gelo, mas ele dá lugar ao Espírito também. Mas tem uma coisa, olha, tem um grupo de crentes que só vai para esses cultos nesses lugares, e quando chega lá, irmãos, fica tão gelado que não abre sua boca, fica preocupado com a hora. Quando dá 10:09 já está se preparando para sair. Ei, meu querido, olha, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é simples. Deus opera na simplicidade. Deus opera quando os crentes abrem o seu coração para receber o evangelho. Aleluia! Aleluia! Eu gostaria de ler ainda um texto para vocês aqui. No capítulo 2, ainda, o versículo 7, o 9 e o 10 diz assim, olha lá. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Vê que coisa linda.
Versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10, mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha só, aqui agora está uma coisa interessante. Diga comigo, a igreja. Diga comigo, a igreja necessita não de sabedoria humana, mas da sabedoria de Deus, que vai além dos sentidos humanos e está oculta em mistérios. Oh, Rabadashimi Ogadaya Labashiri Antara. Olha, aparentemente frágeis, porém fortes. Aleluia! Você lembra daquela história da grande, da torneira grande? Aquele irmãozinho que ficava, a grande Jeová, a grande Jeová, a grande. Aí ninguém entendia nada. O cara foi lá reclamar com ele. Ei, rapaz, que negócio é esse aí, a grande, a grande? Ele olhou assim. Que língua estranha é essa? Feia, rapaz. Ele olhou assim, não estou falando língua estranha não. E que negócio é esse, a grande, a grande? Não é porque Deus me revelou aqui, no céu, 3 torneiras de ouro, bonita, uma pequena, uma média e uma grande. E uma mão chegou e disse, você quer que eu abra qual? E ele disse, a grande Jeová, a grande Jeová, a grande Jeová, a grande! E o nosso programa, ele já vai se encerrando por aqui. Como sempre, foi muito bom mesmo estar com você mais uma noite e mais um programa Novas de Paz. E eu deixo um versículo para você. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor, Ele tem cuidado de vós. E você encerra assim a sua noite sabendo que Deus, Ele tem cuidado da tua vida. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te ajude e uma boa noite para você. Oh, Deus vê quando ficas pelos cantos, só chorando o teu pranto, lamentando. Cante. Oh, quando ficas em silêncio, sufocado pela angústia que a vida, meu Deus. Oh, Deus vê e conhece teus segredos. Jogue fora esse medo, teu sofrer. Sim, escuta teu gemido. Creia, nada está perdido. Ó, confias. Agora bem forte. Haverá. Deus destruirá o mal e essa guerra vai ter fim. Na promessa que Ele fez. Tente, irmão, mais uma vez. Será lindo teu final. Novas de Paz. Uma explosão de alegria para você e para a sua família. Pastor Francisco Décio.